Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite de reflexão e de frio, né? Como diz a Vanessa, eu moro num lugar quente e ela num lugar frio. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Realmente, um mora no frio e o outro mora no verão. É por aí mesmo. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Mãe, um grande beijo. Ana Cecília, Dri. Os amigos vão entrando aí, né? Vai distribuindo o sinal e o pessoal vai entrando. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre egoísmo, né? E é mais um tema, ou melhor, é mais uma dor da alma que nós precisamos ter atenção. Você é egoísta? Ah, não, ninguém não, né? Só um pouquinho. Tantinho assim, ó, é quase menor que o grão de mostarda. E você, é egoísta? Não. Eu nunca nem ouvi falar. E o cachorro que tá no teu colo é egoísta? É também. Que bom, É. né? Sinal que tá todo mundo igual, no mesmo barco, nas mesmas dificuldades, vivendo as mesmas dores, né? As mesmas lutas. E hoje é um dia a mais para nós olharmos para essa chaga, né? Para essa doença, entre aspas, que é uma doença da alma mesmo, as dores da alma, e nos analisar no dia, na conversa que nós vamos tendo aqui no nosso dia a dia, né? E é interessante que nós vamos falar de egoísmo, que é o amor exagerado aos nossos próprios interesses, mas aí o livro vai trazer dois destaques principais. Mas o primeiro dele ele vai trazer justamente a vaidade, que é aquele desejo que nós temos de montar uma ilusão sobre o que nós não somos na verdade, né? Colocar aquela máscara, o desejo de chamar a atenção, de receber o aplauso, de trazer a perfeição, não é? Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Bá. Muitas vezes nós temos ali a ostentação de trazer, de buscar um elogio do outro, e nós esquecemos que nós temos que olhar para dentro de nós e não para o que o mundo acha de nós. E muito mais do que isso, a vaidade ela não vai atingir classe social específica, né? É para todas as classes, é isso? É. Realmente, a vaidade, ela é filha do egoísmo, né? E nós ainda... Travou? Voltou. Voltou? A vaidade, eu estava trazendo que ela é filha realmente do egoísmo, né? Quando você tá com retorno para você? Não. Tá, então tá. E nós nos apegamos a ela. Quando você traz que é uma aparência ilusória, ela nos deixa um vazio, né? É um vazio que temos dentro de nós que faz com que busquemos essas outras visões do lado de fora, né, para preencher esse vazio, vamos dizer assim. E quando ela não escolhe classe social, realmente, às vezes, nós imaginamos que quem tem uma condição financeira, uma condição material muito grande, nós achamos que aquela pessoa, ela é vaidosa, né? E muitas vezes, até aquele que não tem um nada material, ele também é uma pessoa vaidosa. Então não tem classe social, todos nós estamos dispostos a isso, né? E é disposto Sim, mesmo, sim. porque poderíamos escolher em não estar, né? E até ele traz uma afirmação de que nós ficaríamos envergonhados se nós pudéssemos ver, né, do que vem carregado as nossas melhores ações, o que nos motivou a realizar as verdadeiras ações, porque por vezes nos colocamos ali na posição de ajuda, de auxílio, de caridade, às vezes, né, não é sempre, né? E se nós olhássemos verdadeiramente o que nos motivou a isso, ali tem um fundinho de vaidade, né? A gente não faz ainda de uma forma espontânea e compreendendo verdadeiramente o que é aquela ação. E ele vai trazer muito em relação à própria caridade, na filantropia,
que muitos estão interessados muito mais em fazerem parte do grupo que ajuda, por fazer parte do grupo, por estar envolvido no grupo, do que propriamente dito pelo bem, né? Priscila, Sim, boa noite, seja bem-vinda. Desculpa, te sim. cortei. Não, imagina, você estava falando quando ele traz a vaidade, né, na caridade, e quando ele traz que nós nos envergonharíamos quando víssemos, né, olhássemos, vamos se dizer assim, num espelho, é porque nós trazemos o nosso próprio interesse íntimo, né? É o prazer que você traz de sentir aquilo. Nós criamos, né? Lógico. Então, é a foto tirada, né, e postada numa rede social, é você ser taxado pela sociedade que você faz parte daquele rol de pessoas caridosas ou faz parte daquele grupo que faz a caridade, né? Então é quando ele traz essa vaidade vergonhosa que é o nosso interesse, é um interesse íntimo, que chega até o ego, né? Se voltarmos um pouquinho, né? E muitas vezes, exatamente, totalmente, né? Se nós formos analisar, totalmente, né? E como é necessário entendermos esse processo um pouco mais a fundo, porque por vezes nós negamos a vaidade, e negar é o sentido de que nós não nos percebemos, né? Então, às vezes, é Sim. preciso entender e achar a vaidade dentro de nós, a fim de que nós possamos chegar até o egoísmo, né? E nós não falamos aqui de uma vaidade na maneira de andar, na maneira de se vestir, de se falar, né, de se portar. Muito pelo contrário, nós estamos falando do nosso estado íntimo, é o que nós somos verdadeiramente. Porque às vezes nós nos falsificamos, ou seja, nós queremos nos espelhar no outro, copiar o outro, só para chamar atenção. Ah, mas aquele fulano, ele chama atenção, ele tem um certo destaque, então nós começamos a querer copiá-lo, muitas vezes nos falsificamos, ou seja, deixamos a nossa essência meramente para poder parecer o outro, né? Por vaidade, porque o outro tem um certo destaque, e aí nós queremos ter o mesmo destaque. E isso E pode cada. vir na fase, Não, não, desculpa, pode isso falar. pode vir na Não, fase infantil também, mas pode falar, depois você continua. não, eu ia falar assim, quando você traz que nós olhamos para ser igual ao outro, cada um traz a sua beleza interior, né? Cada um traz a sua essência. Então, quando ele traz que não é a vaidade, talvez, da maneira de se vestir, ele até traz que é um tipo de vaidade de nós estarmos com uma roupa adequada, né? Quando ele traz com o cabelo penteado, com um banho tomado, é esse tipo da vaidade que ele traz que faz até bem, né? Para nós ainda aqui encarnados. E olhando para ser igual ao outro, cai um pouco nos influencers, né? Porque você olha, você acha que você tem que ser magro, você acha que você tem que vestir 34, você acha que você tem que mudar a cor do cabelo pela moda, então você vai sendo levado, né? E quando nós trazemos a vaidade, nós estamos falando dessa vaidade externa, mas ela faz bem quando ela é para trabalhar o nosso interno, né? Quando ela é para trabalhar o nosso interior, vamos se dizer assim. Exatamente. Boa noite, Francisco, muito bom vê-lo aqui, viu? E quando nós olhamos para a questão da própria vaidade, e fazendo referência ao egoísmo, né? Às vezes a gente pode falar, mas de onde vem isso? Lógico que vem da carga do espírito de outras experiências, né? De outras passagens, né? Em outras encarnações. Mas também vem do espelho do pai, do espelho da mãe, do espelho da família, que trazem as primeiras noções do comportamento para a criança, e aí, sem perceber, muitas vezes nós ali, de uma forma ingênua, no bom sentido, querendo que ele ganhe uma vantagem a mais, ou que ele se destaque um pouquinho a mais, nós vamos incentivando os filhos a serem orgulhosos, né? Exibicionistas, e nós achamos bonito, né? Porque a sociedade vai aceitando, eles vão achando que eles vão
se abrilhantando exteriormente, colocando máscaras, né, ali de criaturas que não erram, impecáveis, que têm um certo destaque na sociedade, e enquanto não é nada disso. Então nós transmitimos isso na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, mostrando os nossos desejos, os nossos interesses, ao ser moldados no nosso filho. Porque nós damos ainda uma importância muito grande à questão da posse, né? A importância desmedida ao que a sociedade vai trazer, a posição que nós vamos ter, e às vezes a posse aqui não é só o dinheiro. A posse é o cargo, é a posição, é a influência, como você colocou. Então a posse aqui, ela pode ser entendida de várias outras formas. E aí nós vamos voltar. Então, independe da classe social. Porque está em todas as classes sociais, nós vamos ter posses, posições, influência, dinheiro, notoriedade, enfim, tantas outras coisas, né? Sim, com certeza. E o filho, né, ele vendo aquele pai orgulhoso, ele vendo aquele pai exibicionista, com certeza, no meio que ele vai estar, que ele vai conviver, pode ser que os outros não sejam, mas como ali dentro de casa ele acha que aquilo é o comum, que aquela atitude é o normal, é a atitude que ele vai ter, né? E é a vaidade dele se engrandecer, dele se achar parte daquele grupo, porque quando a criança ela vai crescendo, ela vai passando por fases, aí ela vai passar pela adolescência, é o momento dela se fixar. Então, é um momento que ela vai querer se exibir ainda mais por vaidade, porque é o momento que ela procura uma aceitação e ela acha que aquela maneira vai ser a maneira dela ser aceita naquele grupo, né? E muitas vezes vemos que muitos grupos acabam não aceitando, mas também tem o outro grupo também, né? Que se a pessoa não tiver o material, o exibicionismo, o grupo não aceita. E quando você traz da classe social, quando nós trazemos nós para os nossos filhos, nós querendo nos realizarmos neles, porque muitos de nós talvez não tenhamos feito alguma faculdade que queríamos, algo do tipo, e você tenta se realizar no seu filho. Muitas vezes podemos não ter sido bons alunos e você cobra do seu filho, porque a sociedade cobra que o seu filho tem que tirar notas máximas ou que o seu filho tenha que fazer cursos que pela sociedade é algo de muito valor. Acho que a Vanessa caiu, nós estamos com um probleminha aqui em casa de conexão. E quando nós vamos olhar para essa questão, é muito importante, porque às vezes nós estimulamos nas crianças, nos filhos, que elas possam ter uma formação ou uma profissão que possa ter um certo destaque. Uma medicina, uma engenharia e tantas outras que hoje está na moda, e não porque a criança gosta, né? Não porque ela se sente bem. Criança não, né? O adolescente ali, já saindo da fase da adolescência, mas nós ali estamos estimulando para que ela seja aquela profissão, que ela faça aquela profissão, ou muitas vezes que ela case, né, tenha um relacionamento. A Vanessa está voltando aqui. Desculpa. E muitas vezes que ela possa casar com alguém que traga um certo reconhecimento na sociedade, para que aí ela vai alcançar um status, ou através da profissão, ou através do relacionamento. E nunca nós pensamos que ela possa atingir um status social pela maneira como ela é. E é interessante que muitas vezes nós vamos valorizar, ou a pessoa só vai ganhar a verdadeira notoriedade depois que morre, depois que desencarna. E aí nós vamos falar, nossa, como era boa, nossa, como era isso, como era aquilo, mas antes da morte, antes do desencarne, era um bom médico, como é um excelente engenheiro, é um excelente advogado, é casado, a família é fulano de tal, sobrenome é tal, e nós esquecemos de olhar para dentro, né? Porque nós ainda trazemos a influência material de novo, não é só dinheiro, nós estamos falando em posses, né? Tanto dinheiro como status, posição e tanto mais. Por isso, tão difícil nós nos livrarmos dessas imperfeições,
que diariamente batem à nossa porta e nós trazemos para dentro de nós. Porque somos vaidosos, né? Estamos falando de vaidade, e por sermos vaidosos, somos cegos de nós mesmos, né? Não enxergamos as nossas faltas, né? Sim. A Priscila... pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia ler. Mais uma vez estamos aqui discutindo a mesma coisa. A evolução da outra pessoa é diferente da nossa. Ô Pri, exatamente isso, né? A evolução de uma é diferente da outra. Mas o começo da tua fala me trouxe um outro pensamento, né? Vamos parar aí no ponto final, né? Mais uma vez estamos aqui discutindo a mesma coisa. Quantas vezes nós já reencarnamos para tentar diminuir o nosso grau de vaidade, né? De egoísmo? Quantas vezes, né? Lembro-me até, lembrando aqui, e ele vai falar sobre essa passagem um pouco à frente, ele vai trazer uma referência de Paulo a Gálatas, né? Uma carta de Paulo a Gálatas. Se alguém tentar... você lembra como você tem aí, fácil ou não? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Se nós tentamos ali cuidar de um aspecto que nós não somos, na verdade nós estamos enganando a nós mesmos, né? E por que eu fiz referência a essa passagem, a carta de Paulo aos Gálatas? Porque ela foi escrita por Paulo, né, aos Gálatas, 49 anos depois do Cristo. Nós estamos falando aí de aproximadamente 2000 anos. E essa preocupação já existia. Essa carta de Paulo é Paulo justamente alertando os Gálatas, né, sobre essa questão de tentar ser o que não é, dessa vaidade, desse exterior. E nós estamos vivendo nesses ciclos. Por isso que eu falei da importância da tua fala aqui, né? Estamos discutindo a mesma coisa. Na verdade, estamos vivendo a mesma coisa e nós não conseguimos nos libertar. Olha que loucura, né? Fica pior ainda olhando por esse lado. Entendendo que cada um é diferente do outro, perfeito, porque realmente é assim, cada um está no seu momento, está no seu estágio. Mas se nós olharmos pela questão da reencarnação, quantas vezes reencarnamos para tentar diminuir um pouquinho a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Sim, e caindo nessa fala dela, quando você traz a evolução da outra pessoa é diferente da nossa, vem também a vaidade, entra aí, né? Porque nós podemos ajudar o outro, mas não forçando que ele seja evoluído ou evoluindo, mas como Jesus nos ajuda, né, com suavidade. Exatamente, cada um dentro da sua função, da sua possibilidade. Como a própria Pri coloca, né, dessa questão de ela ter que sair de casa e o irmão dela fica cuidando da mãe porque dá aula em casa. É isso, acho que nós somos colocados aqui, cada um na nossa possibilidade. Olhando nesse cenário, cada um faz aquilo que pode. E cada um é uma peça importante do tabuleiro, ou seja, cada um se movimenta de acordo na sua jornada, do que foi traçado ali. E não tem motivos, não tem razão para nós nos compararmos com os outros, com os demais. Cada um tem uma razão de ser dentro do universo. Senão, seríamos criados todos uma coisa só e pronto. Então, na medida em que a consciência do mundo interior, né, o nosso sentimento verdadeiro, íntimo, vai despertando, e nós vamos nos reconhecendo como filhos de Deus, nós vamos deixando um pouquinho de ficar preocupado com a nossa aparência, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, vamos deixando de querer imitar o outro ou fazer aquilo que o outro está fazendo para ficarmos bonito aí na parada, né? Aquela atitude camaleão, eu me encosto no outro para parecer fazer o que o outro está fazendo. E aí eu agrado todo mundo que gosta do que o outro faz, não é? Né? Em casa eu sou de um jeito, no centro eu sou do outro, no trabalho eu sou do outro, no mercado do outro, na fila do pão do outro, né? Então é a famosa atitude camaleão, né?
A gente é a Exato, imagem de agradar mesmo, e mais uma vez, por interesse, né? Agradar por interesse, isso ficou muito forte em mim, essa vaidade do agradar por interesse. exato. O Pri, e me lembro aqui de uma fala do Haroldo, né, que não é essa a colocação, mas cabe perfeitamente aqui. Quando nós olhamos o outro, como você colocou ali, né, que dói muito ter que olhar para um, olhar para o outro e entender que muitas vezes nós queremos ter a condição de fazer aquilo. Muitas vezes nós queremos que o outro faça o que nós estamos fazendo, ou vice-versa. E aí a Vanessa falou da questão da fila, né, da padaria, não sei o que ela falou agora. Já Do pão. pensou do pão, né? Se fôssemos nós, né, a entrar na padaria, pegar o pão. Aí do outro lado, quem vai entregar o pão sou eu. A hora que eu vou ir na fila, quem está ali na minha frente na fila sou eu de novo. Quem vai cobrar o pagamento sou eu. Quando eu estou saindo, eu cruzo comigo mesmo. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Que chato seria, porque a gente não suportaria viver conosco mesmo. Então, às vezes, a gente fica muito assim nessa questão, eu queria poder ajudar mais, eu queria viver um pouco a vida do outro, ou o outro poderia sentir um pouco o que eu estou sentindo, e aí nós entendemos que não, que cada um está no local certo, na hora certa, então não tem frustração, tem entendimento. Quando nós olhamos por esse lado, nós vamos deixando de ser um pouquinho egoísta em relação à situação que nós estamos envolvidos, né? Então é importante olharmos por esse lado. Quando você falou, eu lembrei disso, né? E o assunto está indo aos poucos, nós vamos chegar lá sim. Ó, a Thaís colocou aqui, né? O caminho é basicamente o mesmo. Os calos e calçados é que diferem entre cada pessoa. Exato, cada um sente de uma forma, cada um age de uma forma. Tem sapatos com salto, tem sapato sem salto, tem sapato sem sola. É assim, não é? E vamos indo. Vamos, é assim mesmo, né? A Dri colocou aqui relação camaleão. Dri, isso aqui, quando o livro fala sobre isso, né? Um pedacinho, um trecho, uma frase. E é realmente isso, a todo momento nós nos portamos como camaleões mesmo, querendo igualar aquele grupinho, igualar aquela pessoa, e nunca nós sermos o que nós somos mesmo, né? Trazer a nossa autenticidade ali. Então, que possamos ser o ponto de apoio para o camaleão, e aí nós vamos seguindo no bem, e o outro vai seguindo no bem. Olha que beleza, que instrumento maravilhoso que nós podemos ser, né? E aí Sim, eu com falei um certeza. pouco sobre, nós falamos egoísmo, nós falamos vaidade, e o segundo ponto que ele vai trazer, Avareza. avareza. O que é avareza, né? Tô lendo aqui. Pri, é assim mesmo, vamos caminhando que você vai ver que nós vamos poder ser melhores, viu? Isso é o importante, entender as nossas faltas e ir corrigindo. E aí ele vai trazer a avareza, que é justamente, falando do egoísmo, acho interessante que ele falou da vaidade, e agora ele vai falar da avareza, que é o apego excessivo às coisas materiais, ao dinheiro, não é? E aí aqui a gente imagina automaticamente, é aquele que quer guardar, quer juntar, quer acumular as posses. Mas não é só isso, não. A avareza, a mesquinhez, é aquele que nem está pensando em guardar, em juntar. Às vezes ele só não quer pagar. Né? Eu quero um desconto. Mas o que isso vai te trazer? Ah, não sei, eu quero um desconto. Eu quero ter vantagem sobre o outro. E aí nós esquecemos que existe uma ruptura enorme entre o nosso lado intelectual e emocional. Porque nós precisamos entender e compreender os sentimentos que envolvem as situações. E às vezes nós os colocamos como mais inteligentes, com intelecto mais avançado, e tiramos proveito daí. Então, olha onde vai o egoísmo. Às vezes nós usamos a nossa vantagem intelectual e esquecemos, abandonamos, criamos aquela ruptura com o lado emocional, com o laço emocional. E aí fica muito difícil, né? Com certeza.
e se dificulta, né? Eu acho. Pode falar. Não? E a avareza, ela não é só para quem tem muito, né, Léo? Porque às vezes quem tem um pouco não tem classe social, nem para vaidade, nem para avareza. Nem para o egoísmo, né? Que é o que nós estamos trabalhando ali em camadas, né? Sim. E é engraçado, assim, curioso, na questão 882 do Livro dos Espíritos, né? Kardec vai colocar justamente se o homem tem direito de defender os bens que ele conseguiu juntar, né, com o seu trabalho. Ou seja, nós trabalhamos tanto, juntamos tanto, não é? Nós não podemos defender esses bens? É a avareza também, né? Mas enfim, nós estamos falando só em defender o que nós conseguimos, o que nos foi ganho de forma lícita, né? Trabalhando ali. E ele vai dizer que sim, mas a resposta é: não disse Jesus, Deus, não roubarás? Ou seja, é de forma lícita? É. Ah, então tá bom. Mas aí na sequência, Jesus vai dizer: dai a César o que é de César. Então nós podemos sim defender aquilo que nós conquistamos, os bens materiais, né, o que nós juntamos. Mas já temos compreendido o que é dar a César o que é de César? Porque quando ele traz essa colocação, nós vamos lembrar do fato, né, os fariseus vão trazer até Jesus justamente uma pergunta ali para tentar Jesus, perguntando se era lícito, se ele concordava que deveria pagar os tributos a César, né, pagar os impostos a César. Os fariseus não queriam pagar, queria ver qual era a posição de Jesus. Eles achavam que estava errado. E aí Jesus fala: pega a moeda aí. Deixa eu ver a moeda que você está na mão. O que está estampado na moeda? E era o rosto de César, né? Antigamente tinha essas estampas, né? E ele fala: então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui ele traz uma justiça muito grande, porque embora, olha Jesus, né? Que resposta que ele dá. Porque ele vai trazer a lição de maior justiça possível, que a cada um seja dado o que lhe é devido. Mas o que é devido a cada um? Então Jesus ele dá uma resposta tão abrangente que às vezes nós saímos assim: poxa, dai a César o que é de César. Tá bom, o que é da lei terrestre, vamos honrar, vamos cumprir. O que é de Deus. Mas vivemos mais sobre as leis de Deus. E aí? E aí ficou difícil, porque nós vamos lembrar ali, mais uma vez, do egoísmo. Estamos sabendo interpretar essa lição de justiça e entregar a cada um o que é devido, né? Sim. E é trabalhar o nosso interior, né? Incansavelmente. E ele vai falar, ele vai condenar o prejuízo material, ou seja, nós não podemos causar prejuízo ao outro. O outro também é não a nós. Mas eu tenho que conceder ao outro aquilo que eu gostaria de concedesse a mim. E aí fica uma psicosfera tão, né, nebulosa de nós nos entendermos, porque nós estamos muito longe dessa realidade. Até porque às vezes nos colocamos ali numa situação de juntar as posses e os bens para trazer uma sensação de superioridade. O outro sendo mais vulnerável. E o outro sendo mais vulnerável, eu me sinto melhor. E aí eu vou compensando o meu vazio existencial com essas posses. E aí eu esqueço que muitas vezes, né, o vazio existencial que eu trago dentro de mim é porque eu tenho buscado valores diferentes. Muitas vezes frutos do próprio egoísmo. E aí eu não vou querer me relacionar porque eu crio desconfiança. Muitas vezes o outro pode querer me roubar, tirar alguma coisa de mim. E quando eu me relaciono é justamente porque eu consigo me impor, ativando mais uma vez a minha vaidade, porque eu sou superior. Olha que ciclo, né? E aí nós temos que olhar para Sim, onde? Para dentro de nós, não é isso? sim. E trabalhar, né, Léo? Trabalhar, é, eu falo assim, é ter a coragem, né? Nós precisamos ter coragem para trabalhar essas dores da alma, né?
como o egoísmo. Então, não adianta nós só estudarmos aqui sobre o egoísmo, o que é a vaidade, a avareza, e ficarmos detalhando os exemplos que existem dentro de cada um deles, mas sim que possamos trabalhar esse egoísmo dentro de nós, né? Que possamos trabalhar essa vaidade, que possamos trabalhar essa avareza. E realmente é trabalhando o nosso interior. E para trabalhar tudo isso, nós precisamos de coragem, né? Porque precisamos ter coragem para essa ruptura, né? É o rompimento mesmo de uma semente, né? As dores da alma. Quando você passa a entendê-las, passa a estudá-las, você precisa romper. Você precisa ter aquela dor do rompimento, né? É aquele boom, é sair realmente dessas paixões e trabalhá-las no seu interior. E para isso tudo nós vamos precisar muito da vontade. Sem a nossa vontade, nós não conseguimos trabalhar o nosso interior. E cada um vai trabalhar o seu, dentro da sua vontade, mas precisamos trabalhar essa vontade, né? Que você tanto gosta de falar. E me lembrou aqui das potências da alma, quando nós vamos trabalhar as camadas, e uma dessas camadas é a vontade. Emmanuel vai falar justamente que muitas vezes a mente humana ela é formada por subdivisões, subdepartamentos, né? Mas o departamento superior, né, o que manda em todas as outras, é a vontade. Então, sem a vontade, nenhuma outra existe. Então, se nós voltarmos às potências da alma, aquilo que nós trazemos dentro de nós só podemos reativar essas vontades, fazer essas potências despertar com a vontade. Com o instinto, eu falei errado, né? As potências da alma só podem ser desenvolvidas com a vontade. E aí a Maria Lúcia coloca aqui, né? A avareza está bem vinculada ao egoísmo. A pessoa não quer repartir. Que repartir o quê, né? Não é assim? O que é meu e acabou. E aí o que me fica aqui, semana passada eu falei sobre isso, não na segunda-feira, mas num outro estudo, em relação ao usufruto, né? Porque nós passamos aqui, se nós pararmos para olhar a nossa relação, se nós olharmos as pessoas que vieram antes de nós, nossos ancestrais, né? Eles vieram, aproveitaram do mundo, gozaram das coisas materiais, muitos juntaram bens e foram embora. Voltaram para a origem, que é o plano espiritual. Nossos pais, muitos já foram, muitos irão em breve, ou nós também iremos em breve. Estamos vivendo, gozando daqui, das coisas do mundo, e nada conseguiremos levar. Curioso, que nada nós trouxemos e nada nós levaremos de material. E aí, quando nós olhamos para a questão do usufruto e entendemos que nada pertence a nós, nada, tudo pertence a Deus, fica mais fácil entender, fica mais fácil deixarmos de ser egoístas, porque estamos juntando, mas não pertence a nós. E se nós estamos tendo a possibilidade apenas de usufruir sem possuir, seria loucura muitas vezes nos portarmos assim diante de tantas posses de bens. Às vezes lutamos aí a vida inteira. Ninguém está falando de viver na pobreza, não é isso. Mas às vezes lutamos a vida inteira para juntar e não pertence a nós. O usufruto é aquilo que nós temos direito de uso, mas não nos pertence mais, ou nunca pertenceu, né? Uma hora pode estar comigo, pode ser que daqui a pouco não mais, né? Então, como a Adri coloca aqui, como é importante, né? É muito mais, porque quando a gente olha para o outro fica mais fácil entender, mas a gente não consegue olhar ainda. Nós temos que olhar para dentro de nós, que é muito mais difícil, mas muito mais difícil, né? Então, nós queremos ali, a própria avareza, ela vai trazer um destaque para a nossa pobreza interior. Nós não entendemos nada, nada. Se nós pensássemos aqui no próprio Evangelho, né, amar ao próximo como a si mesmo, amar aos nossos inimigos, então está muito distante.
mas amar ao próximo como a si mesmo é a lição simples do Evangelho que o Cristo veio nos mostrar e que vai totalmente contra o egoísmo. Então, mais uma vez, somos cristãos porque estamos indo contra o ensinamento do Cristo? Como é difícil, não? Sim, sim. No Evangelho também tem, no capítulo 11, Lázaro também traz a parte que quem nos domina é o materialismo, né? Então é a avareza, né? Então ele entra nessa parte do materialismo. Então quem predomina é o materialismo e não o espiritual, quando teria que ser ao contrário, né? Imaginou ter vaidade do olhar para você e ter a vaidade do seu íntimo? Como, Imagina. como seria, não? E aí ele vai colocar, o próprio Evangelho coloca, né, a grande pergunta, na própria parábola do bom samaritano, mas o Evangelho coloca, né, para nós. Quando nós pensamos em egoísmo, nós olhamos muitas vezes para nós e depois de nós, a família, aquele que está próximo de nós. E qual é o limite da relação, né, com o outro? Quem é o outro? Quem é o próximo? Qual é a nossa relação com o próximo? Será a família? Será a nossa religião? Será a nação? Será que tem uma divisão? Né? E aí nós sabemos que não, que é a humanidade como um todo, né? Porque só existe um Pai, só existe um Deus, e nós fazemos parte de uma grande família. Quando olhamos para isso, o usufruto faz todo sentido. E aí nós entendemos por que é que nós estamos deixando de favorecer um irmão que está ali do nosso lado para beneficiar a nós mesmos. Vivemos sob o mesmo teto, que é o mundo, que é o teto de Deus, é a casa de Deus. Então, não justifica. Nós estamos tirando de um quarto e colocando no outro. Mas esse quarto não tem porta. Né? E nós estamos achando que está uma beleza. Juntamos tudo ali no nosso quarto, mas não tem porta. Se bobear, não tem nem parede. Nós estamos brigando por uma coisa que não tem nem sentido, né? A Maria Lúcia coloca aqui, boa noite, Patrícia, boa noite, Matheus. A Maria Lúcia coloca, o desapego dá uma leveza, uma liberdade, quem é apegado sofre e é escravo. A gente tem dificuldade, é porque a gente não olha para a coisa, a gente não quer olhar. E quando nós não olhamos para aquilo, nós estamos deixando de olhar para o irmão também. Então, ó que difícil que é isso, né? Porque às vezes a gente fala, eu olhei para uma coisa e eu não consegui doar. Mas muitos preferem nem olhar para não ter que pensar em doar. Então nós estamos longe realmente, todos nós, todos nós. Eu acho que quando a gente traz a parte da avareza, né, que trazemos no material, agora foi só um pequeno insight, né, do que como ela chama? Priscila? Não, do que a Maria Lúcia trouxe, né? Ah, agora, Maria Lúcia. Tá. Agora voltando um pouco para o nosso íntimo, né? Nós temos também que nos desapegarmos de muitas coisas, como a vaidade. A gente está trabalhando, nós somos apegados à vaidade, ao egoísmo, à posse, à agressividade. Então, que nós também trabalhamos isso, que vai dar uma leveza também, né? Vai dar uma sensação de liberdade, porque quando ela traz a questão que eu sei que é da avareza, que ela fala que o apegado é escravo, nós também somos escravos das nossas dores, constantemente e diariamente. Então, que nós também podemos trabalhar esse desapego dessas nossas dores, dessas nossas paixões que temos, para pararmos de ser escravos e sentir essa liberdade. E nós só vamos conseguir isso quando nós realmente nos conectarmos com a nossa essência, nos conectarmos com Deus, entender qual é o real objetivo que nós temos aqui, para que nós viemos, né? O que nós estamos fazendo, o porquê de tudo isso.
Então, é algo a ser trabalhado mais profundo ainda, porque quando você se conecta, quando você se entrega, quando você confia no alto, essa liberdade que você passa a ter espiritual, nossa, é muito mais libertadora do que só esse desapego do material, né? Porque as coisas começam a ficar mais leve, a sua caminhada realmente fica mais leve. Um beijo especial para Neuza e para Ana também, que entrou agora aí. A Priscila coloca que ela estava ouvindo o nosso estudo da crueldade, né? Porque tudo isso que nós estamos falando, essas dores da alma, elas se transformam em autocrueldade. Na verdade é isso, que a crueldade é conosco mesmo, quando nós não nos permitimos libertar dessas dores, né, da alma. E ela falou que ela chorou bastante, né? Sabe, Pri, eu já estou numa fase que eu já nem choro, não porque eu aprendi, porque dói tanto que eu fico com vergonha até de chorar. Então eu limpo escondidinho, ó, e vamos trabalhar. Não é fácil, dói mesmo. Quando nós olhamos e observamos as nossas faltas, dói, Ó, verdadeiramente dói. meu pai e minha mãe espiritual, um beijo no coração de vocês. Eu peguei para mim. Ah, vai dar briga, hein? Ó, vai dar briga hoje. E a Priscila coloca, como é difícil ser espírita, né? Eu diria como é difícil despertar, como é difícil compreender o que nos impede de avançar, não é? E o egoísmo é uma dessas chagas da humanidade, que dificulta o nosso avanço, dificulta inclusive o progresso da Terra, do planeta mesmo. Então que saibamos olhar e tirando os espinhos do nosso espírito, da nossa alma, né, enquanto encarnado, espírito desencarnado, e que possamos caminhar, enxugando lágrimas, porque é na dificuldade que a gente vai crescendo, né? Acho que nem sabemos ainda o que é ser espíritas, né? Porque estamos tão longe de dar um passinho que está bem difícil. Exatamente, mas Pri e todos, né, e para diária pequenina, mas se nós conseguirmos dar um passo no final de um ano, no final de um ciclo, de uma etapa, tá bom, é isso. É urgente, mas sem pressa, porque se nós caminharmos com pressa, nós perdemos também muitas oportunidades que a vida nos dá, não Sim. é? Então é bem por aí. E do nada, de repente, surge às vezes oportunidades e pessoas na nossa vida e a gente começa a compreender um pouco melhor as coisas. E a gente começa a tentar trabalhar para ficar mais leve, como a Maria Lúcia colocou, mais libertos, né? Nos libertamos das algemas do mundo. Quem dera, né? Um dia. Sim. E quando deixarmos de dar tanto valor para as coisas materiais, né? Exatamente isso. Hamed tem muito a nos ensinar e tem nos feito refletir muito nesses estudos, né? E quando nós entrarmos, não sei se nós vamos fazer o estudo ou não, mas existe um outro livro que ele vai trazer como que é a felicidade, como que é a outra? As alegrias da alma, os Os prazeres. prazeres da alma. Aí nós vamos entender o que nós precisamos de fato buscar e como temos buscado tudo errado, né? Mas chegaremos lá. Meus Sim. amigos, muito obrigado pela companhia, pela alegria. Mais uma semana de reflexão. Possamos trabalhar aí o egoísmo essa semana, viu? Que é difícil. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Vanessa, passo para você. Eu quero agradecer a vocês, mas eu queria deixar uma reflexão para vocês que ficou muito forte em mim depois do estudo. Eu acho que é bem interessante para a reflexão da semana, quando nós formos ter uma atitude trazendo o egoísmo, seria nós pensarmos qual que é o meu interesse envolvido quando eu for ter alguma atitude. Qual é o interesse que está envolvido nessa atitude? O interesse
envolve Jesus, que é o nosso modelo e guia, envolve a coragem para vencermos isso, ou o meu interesse é o mesmo da vaidade? Então, acho que é uma bela reflexão. Qual o meu interesse envolvido nessa ação? Emmanuel você falou isso, eu lembrei, Emmanuel vai colocar, né, o que nos move, né? Eu acho Isso, que é bem isso, assim, bem preciso o que você colocou, né? O que nos move quando nós vamos fazer alguma atitude, né? Qual é o ponto central? sim, Fantástico, exatamente, fantástico. né? Um Um grande grande beijo. beijo para vocês, tá? Fiquem todos com Deus.